Olá, senhores. Vamos aí na resolução do exercício 2 dos extras, na página 688, que fala o seguinte, ó. O diagrama a seguir, que eu coloquei ele um pouco maior para nós ali do lado, né? Representa as linhas de força do campo elétrico e equipotenciais associadas a uma distribuição estática de cargas. Os pontos 1, 2 e 3 estão todos localizados em y igual a 0,6 metros. Com base nessas informações, é correto afirmar que, meninos, para você diferenciar campo elétrico de linha de força do campo elétrico de superfície e potencial, a linha de força do campo elétrico ela obrigatoriamente precisa ter seta, tá? Então perceba que no nosso desenho, as linhas de força do campo são as linhas vermelhas. Vamos relembrar? Sempre no ponto onde tem maior concentração de linhas. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Esse ponto aqui, vou chamar de A, tá? E esse ponto aqui, vou chamar de B. Se você pegar uma circunferência aqui, ó, e olhar a quantidade de linhas que tem lá dentro, e a mesma circunferência, e olhar a quantidade de linhas de força do campo que tem lá dentro, a gente percebe que o campo elétrico ele é mais intenso lá na região do ponto B, comparado com a região do ponto A. Então, uma regrinha é para campo elétrico, tá? Intensidade do campo elétrico. Lembrando que as linhas de força aqui, elas estão representando o nosso campo elétrico, certo? Elas indicam para nós sempre onde tem maior concentração de linhas, aonde eu tenho maior campo elétrico na região. Lembre-se que onde tem maior campo elétrico não significa ter maior potencial. O que a gente sabe é que o campo elétrico ele sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Por exemplo, esta superfície aqui potencial, eu vou chamar de Vx. Esta outra superfície aqui potencial em azul, eu vou chamar de Vy. A gente sabe que o campo elétrico sempre vai do maior potencial para o menor potencial, não é verdade? Mas olha só, então o Vx é maior que o Vy. Mas olha só, vou dar uma dica para vocês, muito bacana. Olha aqui, ó. Olha a seta. Tá vendo a seta do campo elétrico? Olha o campo elétrico aqui, ó. Ó a linha de força do campo elétrico. Ele tá indo para cá, não tá? Certo ou não? Vou até refazer. Essa setinha, ela ficou bonita, mas eu quero refazer por um outro motivo. Olha lá. Olha o campo elétrico, olha o sentido do campo elétrico aqui, ó. Para a direita, certo? Olha que bacana, meninos. Toda vez que vocês pegarem a seta do teu campo elétrico, tá? E trouxer ela para cá, ela vai gerar para vocês o sinal de maior ou menor. Olha que bacana. Então usa a setinha. Pega a setinha e desenha ali, ó, entre o Vx e o Vy. Você vai descobrir que o Vx ele tem um valor maior do que o Vy para nós. Belezinha? Então vamos para as alternativas agora? Olha só. O item A. Dentre os três pontos, 3, 2 e 1, o módulo do campo elétrico é maior no ponto 3? Vamos lá. No ponto 3 eu não tenho uma região de concentração de linhas de força. Já no ponto 1, essa região ela é bem intensa. Então não é no ponto 3, por isso que a alternativa A está errada para nós. Tudo bem? A B, dentre os pontos 1, 2 e 3, o potencial elétrico é maior no 1? Não, acabamos de ver, ó. O campo vai sempre do maior potencial para o menor potencial elétrico, né? Então, o maior potencial agora seria no ponto 3. Ele inverteu aí, portanto, o item 2, o item B no caso, né? Também está errado. 3. Um elétron liberado em repouso no ponto 2 deslocar CA para a direita de 2 com velocidade constante. Olha só, um elétron que for colocado em repouso no ponto 2, esse elétron está aqui, ó, carga negativa. Lembre-se que carga negativa, quando está inserida numa região de campo elétrico, a força elétrica que aparece nela é contrária ao sentido do campo elétrico. Isso significa que, espontaneamente, essa partícula iria se mover para a esquerda do ponto 2, não para a direita, certo? Então, ele fala que um elétron liberado em repouso no ponto 2 deslocar-se para a direita do ponto 2, não é para a direita, é para a esquerda. E com velocidade constante, velocidade crescente. Aí sim, porque essa força elétrica vai ser a sua força resultante, que vai determinar uma aceleração, e, portanto, a velocidade seria crescente, certo? Então, a C está errada. D de dado. Se um elétron se deslocar sobre a equipotencial do ponto 4 ao ponto 5,
O trabalho realizado pela força elétrica será diferente de zero. Vamos lembrar? O trabalho da força elétrica é a carga vezes o potencial de onde sai menos o potencial de onde chega. Que, na verdade, pode ser a diferença de potencial. Mas espera lá. Ele fala que uma carga que sai do ponto 4 e vai para o ponto 5. Meninos, ponto 4, ponto 5, todos eles estão sobre a mesma superfície equipotencial. Significa que a diferença de potencial entre o ponto 4 e o ponto 5 vale quanto? Zero. Se a DDP é zero, indica para nós que o trabalho da força elétrica nesse ponto também vale zero. Então, aqui quando ele fala que é diferente de zero, está errado. Ele é igual a zero. Sobrou para nós como correta a alternativa E, né? Vamos confirmar só se ela é correta mesmo? Suponha uma diferença de potencial igual a 20 volts entre os pontos 1 e 2. Então, o módulo aproximado do campo elétrico considerado constante é igual a 10 volts por metro. Então, vamos lá. Ele pede para supor uma diferença de potencial entre os pontos 1 e 2 de 20 volts. Se nós analisarmos, o ponto 2 está aqui, nessa reta, que determina a posição 7 metros para nós. Já o ponto 1 está aqui, numa posição que determina 9 metros. Então, percebo que a distância entre esses dois pontos, de 7 até 9, vale 2 metros. Portanto, meninos, equação do Edil. O campo é o que eu quero, a distância nós vimos que vale 2 e a diferença de potencial vale 20. Portanto, a gente descobre que esse campo vale 10 volts por metro. Seria o 20 dividido por 2, confirmando como correta a alternativa E de campo elétrico. Beleza? Um grande abraço.